Pessoal, o editorial de hoje é grave. O deputado federal André Fernandes é o coordenador do PL do Ceará. Esse ano é ano de eleição e ele faz a denúncia de que 2 vereadores do PL foram brutalmente mortos. Os 2, antes de serem mortos, deixaram vídeos dizendo que se qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa acontecesse com os 2, era por questões políticas. Então, assim, o caso é tão grave, que já fazem 48 horas. A mídia não disse nada. A única denúncia até agora foi do André Fernandes. Lembra do caso Marielle Franco? A importância da cobertura da mídia sobre o caso? Pois é, foi uma vida perdida. E deveria sim ter a cobertura sobre o caso. Agora, são 2 vidas perdidas, 2 vereadores de direita, do PL, aliados ao André Fernandes, que concorriam este ano e que faziam acusações contra deputados da esquerda, contra prefeitos da esquerda que estão no poder. Foram brutalmente assassinados. Então, a mídia tem que cobrir o assunto, investigações têm que ser feitas. Eu vou trazer aqui o vídeo do André Fernandes e a explicação do que está acontecendo para vocês. Acompanhe a gente aqui. 2 vereadores do PL foram assassinados em menos de 48 horas no Ceará. E o problema é que, segundo denúncias do André Fernandes, não foram feitas as devidas investigações para apurar o caso. E ele acusa aqui, inclusive, que eles são 2 grandes opositores do PT. E ele fala que é muito estranho toda essa situação. Vou tentar colocar o vídeo do André Fernandes aqui para vocês. Provavelmente eu serei altamente criticado por causa desse vídeo que estou fazendo. E tenho ciência de que, pelo simples fato de estar falando aqui o que vou falar, também corro risco de morte. Mas eu não vou me acovardar, eu não vou me calar e eu cobrarei justiça, custe o que custar. Em menos de 48 horas, 2 políticos de oposição do estado do Ceará, políticos do meu partido, Partido Liberal, PL, políticos que faziam oposição aos prefeitos, ambos prefeitos do PT, em menos de 48 horas, 2 foram executados, brutalmente assassinados. Na terça-feira, o vereador Erasmo Moraes, do Crato, interior do estado do Ceará, foi executado com 47 tiros, a maioria deles tiros de fuzil, na calçada de casa ao lado do filho. Ninguém foi preso até agora. O motivo ninguém sabe. O que se sabe é que ele era o único vereador que fazia oposição ao prefeito, que é do PT. Eu não estou aqui para fazer absolutamente nenhuma acusação. Só que o próprio Erasmo Moraes, que era apoiador de Jair Bolsonaro, que era nosso aliado, se pronunciou na tribuna da Câmara de Vereadores e falou que se algo acontecesse com ele, seria por questões políticas. Fiquem de olho, porque eu vou mexer com gente grande, eu vou mexer com um enxame de abelha, eu vou mexer com formigueiro. E se alguma coisa acontecer, a minha vida, não procure outra linha de investigação. Foi questões políticas. Foi questões políticas. Quero deixar bem claro aqui. Também, não só para essa casa e para quem está nos assistindo nesse momento, mas para também as autoridades policiais, para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Ontem, quarta-feira, dia 8 de maio, foi o sepultamento do vereador Erasmo Moraes. E hoje eu estava me preparando para fazer um pronunciamento sobre isso, quando fui surpreendido com a notícia de que um outro aliado nosso, Sargento Geilson, suplente de deputado estadual pelo PL aqui no Ceará e pré-candidato a vereador no município de Icó,
também foi executado, brutalmente assassinado. E a coincidência é que ele fazia oposição à prefeita do PT e também deixou um aviso de que estava recebendo ameaças de morte. Olá, irmãos icoenses, por cá o Sargento Geilson. Hoje estou gravando esse vídeo para trazer informações à população icoense do que está acontecendo aqui na nossa cidade, onde venho sofrendo várias ameaças de morte por parte de pessoas ligadas à gestão da prefeita Laís Nunes. Amigos meus e até familiares agora sendo ameaçados de morte pelo simples fato que eu estou fazendo denúncias de possíveis crimes de corrupção da prefeita Laís Nunes. Eu repito que eu não estou aqui para fazer absolutamente nenhuma acusação, mas ambos avisaram. Ambas as vítimas avisaram. Ambas as vítimas eram políticos de oposição. Ambas as vítimas faziam oposição a prefeitos do PT. O povo cearense precisa que essa investigação, em ambos casos, aconteça de forma rápida e séria. Sem politicagem. Qual foi o motivo desses assassinatos? Quem mandou matar o vereador Erasmo Moraes? Quem mandou matar o sargento Geilson, nosso suplente de deputado estadual? O que me revolta é que nenhum dos dois casos está repercutindo a nível nacional. Mas como bem sabemos, se fosse algum vereador político do outro lado, com certeza isso já estaria nas manchetes de todos os jornais. Manifestações nas ruas, artistas falando. Mas não. Se trata de dois simples políticos. O vereador e um suplente. Dois simples políticos de direita, conservadores, apoiadores de Jair Bolsonaro e do PL. Talvez se fosse do PT ou do PSOL teria repercussão, mas são do PL. E para ser bem sincero, isso está me revoltando. Eu exijo inclusive do meu partido, Partido Liberal, os deputados, senadores, toda a comissão do PL, todos têm que pedir providências, cobrar justiça, em respeito às vítimas, aos familiares. Atenção, Partido Liberal. Se fosse alguém do outro lado, imagina o estardalhaço. Todos os nossos senadores, deputados, vereadores, prefeitos precisam falar disso. Eu não entendo, só porque alguém do interior do estado do Ceará não tem repercussão? Teria repercussão se fosse em São Paulo, se fosse no Rio de Janeiro? Essas vidas não importam? Eu acredito em coincidências, mas nesse caso a coincidência está muito grande. E eu repito, não estou aqui para fazer absolutamente nenhuma acusação. Mas ambos avisaram. E ambos não estão mais entre nós. Eu finalizo aqui deixando a minha solidariedade aos familiares e aos amigos do vereador Erasmo Moraes e do sargento Geilson, que eram nossos apoiadores, pessoas de direita, do nosso partido e apoiadores de Jair Bolsonaro. Eu deixo a minha solidariedade e o meu mandato à disposição. O que depender de mim, justiça será feita e eu não esquecerei dos dois. Não esquecerei. Pessoal, nesse editorial eu vou tratar de diversos assuntos com vocês. Dentre eles, o fato de Israel ter mandado purificadores, ou ter ofertado purificadores de água para o Rio Grande do Sul, o que deu repercussão nas redes sociais. Afinal, Lula mandou purificadores de águas para o inimigo de Israel, para Gaza, com o nosso dinheiro do pagador de impostos. Mas eu vou explicar cada detalhe disso para você. Antes eu preciso pedir desculpas. O meu vídeo de ontem, o editorial que eu fiz, o número 5, ficou uma porcaria, tá? Desculpa aí. Aconteceu o seguinte, vocês sabem que eu sou meio barriga verde, eu me viro aqui nos 30 sendo editor,
o roteirista, o apresentador, o fuçante, o advogado, o filósofo, a gente tenta fazer de tudo, mas nem tudo dá certo. Então, eu fiz um editorial e tinha um trecho do vídeo da Gleisi Hoffmann. Pois é, me denunciaram ali por causa desse vídeo da presidente do PT, eu não pude publicar no canal. Eu tive que ir lá e cortar o trecho do vídeo da Gleisi Hoffmann. Só que ao cortar o vídeo da Gleisi, o áudio foi para frente, então virou uma bagunça, uma confusão total e muita gente reclamou que não estava entendendo nada do vídeo. E com razão, ficou uma porcaria. Então eu peço desculpas pelo vídeo de ontem, fiz na melhor das intenções para fazer a coisa certa, tá? Mas de vez em quando a gente dá uma escorregada aqui, uma vacilada, tá bom? Então, meus sinceros pedidos de desculpa para vocês. Mas vamos lá, vamos falar do caso dos purificadores de água. Vamos pegar o fio da meada para você entender. O Brasil, há uns meses atrás, quando estourou a guerra de Gaza, resolveu mandar purificadores de água para Gaza, né? Inimigos de Israel ali, para Gaza. Ok. Aconteceu o seguinte, os purificadores foram até barrados porque eles tinham painéis solares, e esses painéis solares poderiam ser utilizados pelo Hamas para colocar energia nos túneis. Foram barrados. E nós ficamos sem isso. Agora, o Rio Grande do Sul precisou de purificadores de água. Quem ajudou? O Lula? Não, o Felipe Neto. Pois é, o Felipe Neto, aquele milionário, influenciador de esquerda, mas é milionário. Esses que a esquerda tanto detesta. Pois é, ele fez uma vaquinha. E nessa vaquinha ele conseguiu 4,8 milhões de reais. Uma coisa ótima que o Felipe Neto deu e eu dou parabéns. Fez e eu dou parabéns para ele. Acertou em cheio. O povo do Rio Grande do Sul precisa e agora não é hora de politicagem. A única coisa ruim foi que o Felipe Neto fez a doação, fez a vaquinha, conseguiu a doação e tentou jogar o mérito nas costas do Lula e da Janja, só porque eles forneceram um avião da FAB para levar. Parabéns por ter enviado o avião da FAB, não fez nada mais do que a sua obrigação, mas o mérito aqui, você gosta ou não do Felipe Neto, foi ter conseguido aí 4 milhões e 800 e mandar os purificadores. Agora, para vergonha do governo Lula, e vergonha até da gente brasileiro, né, que recebeu a ajuda de Israel, naquele caso do Brumadinho, agora também, junto com o Marcel Van Hatten e o Brunini, o embaixador de Israel anunciou que vai doar para o Brasil purificadores de água. Depois do Lula ter falado tão mal de Israel, ter xingado Israel, ter sido considerado uma persona não grata em Israel. No final das contas, agora, Israel, de novo, mostrando ser um país parceiro, um país irmão, oferece ajuda para o nosso sofrido povo do Rio Grande do Sul. Acompanhe aqui que eu vou observar as matérias aqui com vocês. Vem comigo para a tela do celular. Pessoal, para confirmar isso que eu disse para vocês, a Fernanda Loubeck fez duas publicações, um recorte de duas matérias aqui. A primeira foi no dia 16 de outubro de 2023. Brasil envia purificadores de água e remédios para a faixa de Gaza. Já no dia de ontem, a CNN Brasil noticiou: Israel envia purificadores de água para o Rio Grande do Sul. Segundo a matéria da CNN, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, se reuniu na noite de quarta-feira, ontem, com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Sunshine, para solicitar apoio internacional às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Abre aspas, nós, como Estado de Israel, iremos doar purificadores de água. São máquinas que podem transformar a água das ruas e das enchentes, purificando para que tenham qualidade e sejam possível de beber. Que possamos, no futuro, ter menos desafios dessa grandiosidade, afirmou o embaixador. O que me chamou a atenção é que Israel está em guerra e, mesmo assim, não hesitou em ajudar o Brasil. E aí, como a gente está falando em doação, em ajuda, outro caso que a gente não pode deixar de levantar é a doação do Elon Musk. Mas um caso chamou a atenção. Um ex-ministro do Bolsonaro foi
quem conseguiu a ajuda com Elon Musk. O Lula critica tanto os ministros do Bolsonaro, mas mesmo não estando mais no governo, trouxeram ajuda para o Rio Grande do Sul. Olha só esse caso aqui. Segundo uma matéria da Pleno News, o bilionário Elon Musk enviará ajuda para o Rio Grande do Sul, após as enchentes causadas pelas chuvas. Foi a partir de um pedido feito pelo ex-deputado, ex-ministro das Comunicações Jair Bolsonaro e atual diretor do BTG, o Fábio Faria, que Musk decidiu doar 1.000 terminais da Starlink e uso gratuito de internet em seus terminais até que o estado se recupere. O pedido de Fábio Faria foi feito na quarta-feira, já o anúncio da doação de Musk ocorreu nesta quinta-feira. Parabéns então aqui ao Fábio Farias, e também ao próprio Elon Musk por essa importante ajuda para o povo do Rio Grande do Sul. Nessa hora, toda ajuda é importante, independente se é de direita, de esquerda, o que importa é fazer a diferença para o povo do Rio Grande do Sul que tanto precisa. Mas pessoal, não bastasse a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o Maranhão também está sendo alvo de tragédias com as chuvas e as enchentes. Pois é, matéria do Correio Brasiliense, Maranhão tem 30 cidades em emergência devido às chuvas. Pessoal, a situação está mais grave do que a gente possa imaginar, né? Uma coisa que a gente sempre se orgulhou é de não ter furacões, vulcões em erupção, tragédias de tal porte aqui no Brasil, mas de uns tempos para cá, a gente começa a perceber que o Brasil está sendo alvo de algumas tragédias também, né? De acordo com o Correio Brasiliense, subiu para 30 o número de cidades que decretaram a emergência no Maranhão devido às fortes chuvas que atingem todo o estado. A informação foi confirmada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, em nota ao Correio. Ao todo, 1.031 famílias estão desabrigadas e 2.909 desalojadas. Além disso, no município de Santa Inês, já foi decretado estado de calamidade pública. Mas, graças a Deus, sem mortes, confirmadas. Pessoal, vamos mudar de assunto agora. A guerra na imprensa continua a todo vapor. A reportagem da Globo, passando pano para o governo Lula, incomodou muito a Folha de São Paulo. Olha só essa matéria da Folha de São Paulo, do Maurício Sticer. Telejornais que querem fazer crer que chuva é a única culpada pela tragédia no Rio Grande do Sul. E aqui ele coloca uma matéria aqui, justamente com a cara do Bonner, com essa camisa preta aqui, nada que é o perfil da Globo, e tece críticas duras ao jornalismo da Globo. Segundo a matéria dele, da Folha de São Paulo, lançada em julho de 1965, a Globo considera que a cobertura extensa e dedicada que fez às enchentes que atingiram o Rio de Janeiro em 1966 foi fundamental para o seu posicionamento no mercado de televisão. Esse caso é uma espécie de mito fundador da Globo e explica porque nesta semana a emissora se penitenciou em público por demorar a investir pesadamente na cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul. A cobertura da emissora nesses últimos dias tem dado ênfase aos gestos individuais de solidariedade e transmitido um olhar bajulador para o papel das forças militares. Em nome de algo maior, que é o fator humano da tragédia, a Globo está deixando de praticar, submerso, o aspecto político dos fatos. Aqui eu não sei se você percebeu, mas ele foi crítico, falando ao caráter bajulador da Globo e também que a Globo sempre se posicionou de forma política e só agora, devido à questão humanitária, que ela está deixando o aspecto político dos fatos de lado. Pois é, importante essa situação, que a gente percebe da crítica aqui entre os jornais, ou seja, o governo Lula conseguiu fazer até com que os jornais briguem entre si. Outro caso que está dando muita repercussão é a briga pessoal do governo Lula aqui com o Pablo Marçal, Ele que foi candidato a presidente da República, o Pablo Marçal, ganhou como deputado, mas não pôde exercer o cargo, Ele teve o voto da população. A população escolheu o Pablo Marçal, mas não pôde exercer.
como se o interesse da população importasse alguma coisa na democracia, né? Mas olha só, a matéria da revista Oeste, o governo Lula vai à justiça contra o Pablo Marçal e exige direito de resposta por postagem sobre o Rio Grande do Sul. Segundo a revista Oeste, o governo federal apresentou nesta quarta-feira uma ação na justiça com pedido de direito de resposta contra as falas do influenciador Pablo Marçal. Segundo o Poder 360, ele acusou as Forças Armadas de inércia nos trabalhos relativos às chuvas no Rio Grande do Sul. Marçal publicou um vídeo nas redes sociais em que criticava a atuação das Forças Armadas diante da calamidade. Pessoal, o que me chama a atenção e me causa muito espanto é o fato de quanto o governo Lula odeia, detesta e quer perseguir e punir aqueles que discordam do posicionamento deles. Vamos lá, o Pablo Marçal fez críticas, e críticas duras, ao governo Lula. Mas em momento algum, as críticas que foram feitas pelo Pablo Marçal, até onde a gente viu de informações do próprio SBT, de informações do Jorginho Melo, entre outras, foram críticas mentirosas. Foram simplesmente críticas. Mas criticar a atual gestão incomoda, e incomoda muito. E isso aí faz com que, em vez de resolver o problema, sei lá, da maneira coerente, chamando para conversar, não, ele põe a Polícia Federal contra essas pessoas que criticam e que não gostam do posicionamento do governo. Nesse caso aqui específico do Pablo Marçal, além de ter colocado a Polícia Federal, ter colocado uma investigação contra o Pablo Marçal, o Eduardo Bolsonaro e outros, nesse caso aqui, eles pediram um direito de resposta. É justo. Esse é o único ponto justo aqui. Se eles acham que o Pablo Marçal está errado naquilo que ele publicou, errado naquilo que ele postou, o caminho do governo Lula aqui não é nenhum outro, senão simplesmente pedir o direito de resposta e falar, não, tá aqui, ó, o exército está trabalhando, olha só quantos homens, olha aqui os vídeos deles trabalhando. E publicar. E fazer com que o Pablo Marçal publique no seu canal. É simples assim. Mas o fato aqui não tem a ver com o que o Exército está fazendo, deixando de fazer, ou que o governo deixou de fazer ou não. O fato é que o Pablo Marçal denunciou que estava sendo parados caminhões que estavam chegando com mantimentos. E isso realmente é o Estado atrapalhando a iniciativa privada a fazer a diferença nesse momento de solidariedade, não é? Outro caso também que a gente precisa chamar atenção agora é o do Ciro Gomes. Acompanha aqui a matéria comigo. O Ciro Gomes vira e mexe e está envolvido em alguma situação polêmica, né? Dessa vez, ele deixou de pagar uma dívida de R$31 mil e o juiz, na decisão dele, permitiu que os policiais possam até arrombar a casa em busca de bens do Ciro Gomes para que ele possa pagar essa dívida. Essa matéria é do jornal O Globo, citando a fonte aqui para vocês. Segundo a matéria, a decisão ocorre após o não pagamento de uma indenização em ação movida pela editora Abril Comunicação, ainda em 2018. O caso foi inicialmente divulgado pelo portal UOL e confirmado em seguida pelo próprio Globo. O que chamou atenção aqui foi um ponto da decisão, né? O magistrado afirmou com todas as palavras que os agentes estão autorizados a arrombar a residência caso necessário. Ou seja, chegou lá, Ciro Gomes não quis abrir, é pé na porta. Esse caso aí da revista Abril foi uma reportagem da revista Abril fazendo críticas ao Ciro Gomes. O Ciro Gomes moveu uma ação contra a revista Abril. O juiz da época decidiu que a revista Abril não extrapolou os seus limites, que ela fez nada mais, nada menos do que o seu trabalho dentro do jornalismo, ou seja, dentro dos limites da liberdade de imprensa. E aí deu ganho de casa a revista Abril. E aí o Ciro Gomes, por não ter gratuidade de justiça, por óbvio, foi condenado a pagar verbas indenizatórias, sucumbência para a revista Abril. Não pagou. A revista Abril entrou com o processo de execução e agora o Ciro Gomes pode acordar com o pé na porta
para tomar bens do Ciro Gomes para pagar a dívida. O Ciro Gomes sempre polêmico, né? Mas cá entre nós, ultimamente eu até estou gostando do Ciro Gomes, principalmente das críticas que ele vem fazendo ao Lula. E você, o que você acha das críticas que o Ciro está fazendo aí? Coloca no comentário.